Hoje eu vou falar um pouquinho sobre O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, que é um livro muito famoso, né? Muito conhecido, muito lido, mas que eu também acho que é um livro que divide opiniões, assim. Várias pessoas amam muito e várias pessoas não curtiram ler ou consideram ele meio tipo, um livro de adolescente, assim. Um livro naquela vibe um pouco rebelde sem causa e faz parte ali de uma fase da adolescência no começo da juventude, mas que depois disso seria um livro que ficaria imaturo pra quando tu é mais velho. Seria um livro meio pra adolescentes. Mas hoje eu vou tentar explicar um pouquinho o porquê eu não concordo com isso e o porquê eu amei tanto esse livro e, nossa, eu amei esse livro. Eu achei ele muito especial. Realmente me marcou, assim, mais do que eu esperava. Eu demorei muito pra ler ele. Eu li ele, eu acho que eu tinha já uns 27 ou 28. Então eu não li ele adolescente. Não tive essa experiência. Só que, pra mim, ele... Eu acho que, assim, existe um primeiro nível dele que é, sim, um adolescente reclamando de muita coisa, mas eu acho que, indo um pouquinho mais profundamente, assim, no que o livro tá baseado e as coisas de que ele reclama, eu acho que é zero sem causa, é zero a reclamação pela reclamação, a rebeldia pela rebeldia. Eu acho que, na verdade, é uma visão muito precisa de algumas coisas do mundo, assim. Que talvez o problema do protagonista é não saber lidar com essa percepção aguçada que ele tem. Mas eu não acho que a percepção dele é imatura. Mas antes de falar sobre isso, assim, o que é essa história, né? Um pouquinho sobre ela. Eu imaginava muito outra coisa. Muito outra coisa. O que eu não imaginava era que O Apanhador do Campo de Centeio é sobre um adolescente de 15 anos, que é o Holden, que é o nosso personagem principal, nosso narrador, que é um adolescente que usa um monte de gírias e super assim, tipo, meio espertinho, mas também meio chato e meio reclamão e que julga tudo e fica o tempo todo falando sobre o que acha de tudo. E o que acontece nessa história é a gente acompanha o Holden continuamente em 3 dias da vida dele. Ou se eu não me engano, 3 ou 4, assim, é tipo alguns dias só que a gente acompanha esse adolescente em acontecimentos que vão ficando cada vez mais complexos e cada vez trazendo reflexões mais profundas, assim. Mas basicamente o Holden, a gente começa ali vendo um pouquinho sobre a vida dele no colégio onde ele estuda, e daí no começo, assim, tu não entende muito bem qual é a dele, porque ele fica só reclamando dos colegas. E daí ele reclama do professor, ele vai na casa do professor, daí reclama de algumas outras pessoas. E ele fica o tempo todo nos trazendo essa percepção dele de tipo, cara, eu odeio gente que é assim, eu odeio gente que não sei o quê. E no começo tu fica só meio tipo, qual é que é desse guri meio irritado com o mundo e tu tá acompanhando ele. Só que daí nessas, ele vai pra Nova York sozinho e ali a gente acompanha, assim, sem parar, uns 3 dias em que várias coisas vão acontecendo em Nova York, vários encontros que ele tem com algumas pessoas, ele dorme na rua, daí depois ele pega um hotel, daí ele tem uma experiência com uma prostituta, daí, tipo assim, a gente, é quase como se fosse ele tem, assim, uma sequência de eventos em que tu vê que ele tá muito perdido nesse momento da vida dele, ele não sabe muito bem o que fazer e, ao mesmo tempo, muito sozinho, e as coisas vão escalando, assim, então vão acontecendo uma coisa, de outra coisa, outra coisa, outra coisa, e a gente fica nesse acompanhamento, assim, um pouco frenético desses poucos dias na vida desse adolescente. Só que o que eu percebi foi que, tipo, no começo da história, realmente, tu percebe que o protagonista tem muitas opiniões. Todas as pessoas com quem ele interage, ele comenta algo sobre elas e ele fala muito, né? Tipo, uma das principais coisas que ele fala das pessoas é a questão de ser phony, que de ser, tipo, falsa, que ser, tipo, uma pessoa fake. E no começo tu pode até achar meio assim de saco esse adolescente reclamando de todo mundo e reclamando da vida e meio revoltado com tudo. Só que quanto mais a gente vai se aprofundando no Holden e nas opiniões que ele tem em relação ao mundo, o que ficou pra mim, na real, é que ele é uma pessoa
que por mais que ele seja jovem e ele fale desse jeito, assim, ele não fala de um jeito intelectual, sei lá, ele fala de um jeito meio, repete várias palavras e se comunica, assim, de uma maneira bem de adolescente, sei lá, não muito sofisticada, digamos assim, a forma como ele se comunica. O que eu senti foi que ele é uma pessoa extremamente sensível. E ele tem uma qualidade na percepção dele que ele olha para as coisas de fato, assim. Me deu uma sensação de que muitas coisas que a gente já normalizou não passam batidas para ele. Então ele percebe microagressões que existem na nossa convivência, ele percebe a forma como as pessoas se tratam, a forma como as pessoas se distraem, e ele vai analisando isso e é como se ele tivesse um olhar muito fresco, assim, pra realidade. É como se ele, tipo, visse a realidade muito como é e não como a gente acha que a gente tem que achar que é. E ele é extremamente sensível em relação a isso. Então, eu não queria trazer muitas das cenas, porque eu acho que é muito legal ir acompanhando ele, vendo tudo que vai acontecendo e o que ele vai pensando em relação ao mundo e tal. Mas uma das cenas que me marcou muito, eu achei até bem, me fez refletir bastante, foi um momento em que ele tem uma relação super bonita com a irmãzinha dele, que tem acho que uns 6 anos. E o Salinger tem isso, né? O Salinger, ele tem uma relação muito bonita com as crianças, tipo, nos contos dele, nos outros livros dele, sempre as crianças aparecem assim nesse lugar de como pessoas que enxergam a vida com mais clareza e os adultos tendo já essa camada de ilusões e de falsidade enfim, assim, meio desconectado com a realidade, e ele sempre enxerga que as crianças têm uma conexão mais real, assim, com o mundo. Tem uma cena em que o Holden, em algum momento ali, ele vai no colégio da irmã dele, da irmãzinha, visitar ela, assim, no recreio. E ele tá passando pelo corredor do colégio e ele passa, assim, pela escada e tem escrito na parede de canetinha, "Fuck you". E isso é um negócio que, assim, é muito normalizado, né? É extremamente normal pra todo mundo, assim, tu entrar num banheiro e ter coisas assim escritas ou coisa desenhada. Ou, enfim, não é um negócio assim, tipo, é muito normal esse tipo de coisa, né, pra nós. E não é uma coisa que a gente pensa sobre, é meio assim, eu acho que qualquer pessoa passando pelo corredor ali, lendo, e viu que tava escrito de canetinha "fuck you", não pensaria 2 vezes. E o Holden fica muito mal, e ele fica refletindo, assim, o quão horrível era a irmãzinha dele, de 6 anos, todos os dias passar por um escrito dizendo pra ela. E ele fica refletindo sobre como ela vai internalizar uma agressão sem perceber, assim. E como no inconsciente dela, ela vai normalizar essas agressões, assim, desnecessárias. E o quanto aquilo era prejudicial em algum nível. E ele fica super sensibilizado e fica muito de cara que existam pessoas que tenham escrito isso. Não pra dizer que, então as pessoas que escrevem coisas assim querem agredir os outros. Tipo, não, as pessoas fazem as coisas no automático por fazer, sem pensar. Mas ele é uma pessoa muito sensível e ele se importa. Então, assim, em vários momentos, tu vê, assim, umas demonstrações de sensibilidade e empatia que eu achei muito profundo. Quando ele tem a interação com a prostituta, que ele não faz nada no fim, assim, ele, tipo, não tem coragem, ele também reflete sobre a situação dela, e em vários outros momentos, assim, quando ele fala da relação dele com os irmãos, quando ele vai falando da relação entre as pessoas, e até nos outros níveis de, tipo, que podem parecer, ele reclamando por reclamar, mas que se tu parar pra pensar, ele tem, assim, uma sensibilidade a mais, assim, então tem uma hora que ele fala das pessoas que amam ir no cinema, e ele meio que não entende. Ele fala assim, tipo, eu não consigo entender porque alguém ficaria numa fila para sentar em um lugar e não pensar, alguém dizendo o que tu tem que sentir e desconectado com a vida. Então, pode ser coisas que talvez alguém vai achar, tipo, que chato, tá reclamando do cinema. Mas eu não sei, assim, eu senti que todas as reflexões que ele vai trazendo, eu não senti que era sem causa, tipo assim, reclamando por reclamar. Eu sempre senti que são reclamações que elas estão conectadas a uma sensibilidade muito aguçada, assim. Tudo que ele fala é tudo muito relacionado à delicadeza, relacionado à conexão com a vida real.
E ele realmente não entende o mundo, ele é muito descolado do mundo, ele não entende por que as pessoas se tratam da forma como se tratam, ele não entende formas que estão normalizadas na nossa sociedade. E por isso também ele vai nesses dias tendo experiências que ele se sente cada vez mais descolado, cada vez mais perdido, cada vez mais sem entender. E daí tem um momento muito lindo em que ele explica o que é o apanhador no campo de centeio, que pra mim é um dos ápices, assim, do livro, que é... Nossa, uma cena muito linda. O que é ser um apanhador no campo de centeio. Eu não esperava esse significado, muito sensível e, enfim... Acho que eu já falei sensível umas 400 vezes, mas é que realmente eu achei ele muito. E o final eu achei muito também, muito triste, mas muito emocionante. Achei que fez muito sentido, infelizmente. E assim, uma coisa que eu já ouvi que as pessoas falam muito é que esse livro foi escrito em 45. E o Holden é um adolescente de 15 anos em 45 que usa muita gíria. E algumas pessoas falaram que as gírias distraem um pouco, porque é muita gíria e é umas gírias dos anos 40, umas coisas que distraem um pouco a leitura. Eu tenho dificuldade de levar ele a sério pelo jeito que ele fala. Só que como eu li em inglês, eu não senti isso muito forte, assim. Como eram gírias que eu não conhecia, porque são gírias antigas americanas, não me incomodava de ser tipo, uma gíria que eu sei que é dos anos 40 estranha. E daí eu achei que a leitura talvez foi melhor por isso, assim, porque não teve essa coisa do tipo, ele falando de um jeito meio esquisito e que distrai, sabe? Mas assim, eu achei ele muito bonito, me fez refletir um monte. Lindo o jeito que ele olha pro mundo. Eu sinto que ele não sabe lidar bem com isso, então assim, eu sinto que ele percebe coisas mais profundamente que os outros, mas ele não lida bem com essa percepção, ele não sabe o que fazer com isso. Então, tipo, as soluções que ele cria pra lidar com isso não são boas, isso sim, são imaturas. Mas até é bonito, porque tem um momento que um personagem do livro também fala assim, tu não é a única pessoa. Eu sei o que tu vê, eu sei o que tu sente, mas cuidado, porque as pessoas que sentem isso e veem isso, o mundo acaba com elas. Meio que assim, dizendo que talvez tu vai sofrer muito se tu não começar a se proteger. Tem esse momento, assim, bem bonito também. Tem vários momentos lindos. Eu não acho que ele é um negócio, uma revolta, assim. Não, eu acho que ele é lindo, bem tocante. E não sei se alguém leu em português e quiser comentar que, tipo, realmente distrai muito e é muito chato ficar lendo o jeito que ele fala dos anos 40, cheio de gíria em português. Eu acredito que isso deve incomodar, mas é isso. Eu acho que é um livro que vale a pena e que eu sou do grupo das pessoas que gosta muito. Enfim.